Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, que bom estar com você novamente nesse encontro diário, Comportamento em Fé, onde trazemos algo aí da sociedade, do comportamento humano, da atualidade e trazemos para a luz da palavra de Deus, né? E hoje teve um milagre de Jesus que deixou o pessoal minimamente ali, para dizer, né, o mínimo, intrigado. Ele amaldiçoou uma figueira. Ele estava com fome, avistou uma figueira de longe, com as suas folhas lindas e maravilhosas, e ele foi até ela buscar frutos. Por quê? Porque ele tinha essa necessidade, estava com fome e ele iria achar frutos. Ele entendeu que acharia frutos nessa figueira e nós vamos compreender melhor o porquê. Só que chegando até ela, Jesus não encontrou os frutos e fez o quê? Amaldiçoou e foi embora. Depois os discípulos viram que a figueira tinha sido, aquela que tinha sido amaldiçoada, tinha ressecado desde o penúltimo, último galinho até a raiz. Ela estava completamente desidratada, ressecada, e eles ficaram assim, admirados, eu diria até assustados, né? Do porquê. Onde que está isso, pastor Amir? Está lá no Evangelho de Marcos, e a gente vai ler o capítulo 11, do 12 ao 14. Diz assim: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. Ora, você vai pensar assim: Jesus não foi justo com a figueira, coitada. Não era tempo de figos. Aí é que você se engana. Eu fui dar uma pesquisada sobre esse assunto aí da figueira e eu descobri uma coisa que eu não sabia. A figueira, diferente das outras árvores frutíferas, quando a gente vai para a escola, a gente aprende, né, que é a sementinha, o caule, as folhas e os frutos. Não é assim que a gente aprende na escola? Só que com a figueira não. Primeiro vêm os frutos e depois as folhas. Por isso que Jesus deduziu, ao ver de longe a figueira, que ela tinha frutos, mesmo não sendo na época. E tem um tempo longo para isso aí, tá? Os frutos vão crescendo, se desenvolvendo e depois é que surgem as folhas. Então, aquela figueira, na verdade, enganou Jesus, porque ao apresentar folhas em seus galhos, ela fez o mestre concluir que ali tem fruto, ali tem coisa útil. E o que isso quer dizer para a nossa vida com Deus? Nada muito diferente, né? O que Jesus fala? Pelos frutos se conhece a árvore. Muitas das vezes nós só apresentamos folhas. Nós só apresentamos a aparência de alguém que dá frutos, a aparência de alguém que tem um talento, que tem uma habilidade, que tem uma utilidade para o reino de Deus. Mas, olhando lá no interior, lá no fundo, no íntimo, no âmago do ser, não se tem aquele fruto presente. Até porque o fruto do Espírito, ele é produzido por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que então o fruto que ele produz se manifeste em nós. Se não temos o Espírito Santo, não temos como manifestar domínio próprio, mansidão, temperança. De vez em quando a gente fala sobre esse assunto aqui nos nossos encontros, né, do Comportamento e Fé, porque a presença do Espírito Santo no cristão é essencial. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos dá poder de testemunhar, né? E poder, capacidade também de produzir frutos. O problema é que nós, talvez por pressa, talvez até por
uma certa preguiça de se dedicar, de buscar a Deus, a gente prefere ser apenas uma folhagem bonita, que pode até ser vista de longe, que pode até ser aplaudida de longe, mas quando se aproximam de nós e procuram em nós essencialmente frutos do Espírito, não acham. Por isso Jesus foi tão severo com aquela figueira, amaldiçoando e declarando: ninguém nunca mais coma fruto de ti. Por quê? Porque eventuais frutos até seriam falsos. Então tudo que está na palavra de Deus é para a nossa reflexão. Será que eu tenho tido frutos mesmo? Ou eu não passo de uma árvore cheia de folhas? Enquanto você pensa nisso, quero te convidar a me seguir nas redes sociais. Você pode me achar no Instagram, Mirtes Bernardes, mas nós também temos o Comportamento e Fé no Instagram. Aí eu descobri agora o endereço, é comportamento_fé. Lá você vai achar os making-off daqui, as novidades daqui, as curiosidades, o pessoal que ajuda. Tem todo um exército que Deus nos deu para tocar esse projeto, o qual até faço o meu agradecimento pessoal lá, o diretor de imagem, o pessoal da edição, outros que fazem aí todo esse preparo, meu amigo Luiz, tão dedicado, fica às vezes até desesperado de tanta dedicação, mas ele é, ponta firme. Obrigado a minha querida Sara, o pessoal da RI, todo mundo aí tem ajudado bastante. Então você pode seguir a gente lá, e eu tô também no YouTube, lá, Mirtes Bernardes, tem todos os vídeos Comportamento e Fé disponíveis lá. Mas voltando aqui para a nossa reflexão, pessoal, nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos ser, como Jesus fala, do sepulcro caiado, que é aquele monumento bonito, bem trabalhado, né? Mas que por dentro traz podridão, traz uma realidade muito ruim, que não representa pessoas que servem a Deus. Amém? Então não devemos ficar preocupado com a aparência externa, e sim na produção dos frutos. Mas a senhora acabou de falar que é um fruto só. Sim, é um fruto só. Eu costumo dizer que é como a tangerina, pocã, mexerica, dependendo de onde é a região que você está. É um único fruto com vários gominhos, mas esse fruto faz com que produzamos mais frutos em abundância para alcançar as pessoas e levar até elas o Evangelho de Cristo Jesus, certo? Não podemos ser pessoas que vivem de aparência, porque isso não perdura, né? Com o vento vai embora. Recentemente eu ouvi uma frase do pastor Jaime de Amorim que eu achei muito interessante, né? O Espírito, ele tem a ver com o nosso interior. Então nós temos que ser adoradores do Senhor em espírito e em verdade, de dentro e por fora. Então produza sim fruto do Espírito, mas para isso você tem que buscar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão ao Senhor. Se por algumas vezes, até por teimosia, preguiça, descuido, não permitimos, não buscamos que o Teu Santo Espírito produza em nós o seu fruto, que tem tantas modalidades e nos capacita a tantas coisas. Mas Deus, perdoa-nos. Faça com que sejamos, sim, figueiras frutíferas, capazes de alimentar com o pão da vida, com o pão que desceu do céu, que é o Senhor. Pai, alcance a esse que está em casa, nos assistindo, se sentindo longe, se sentindo até uma árvore sem vida. Mas a Tua palavra diz que ao cheiro das águas, as folhas viriam e ela reverdeceria. É a minha oração a Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, se você está se sentindo aí meio ressecado, tome posse da graça, da misericórdia, do perdão de Deus e reverdeça, mas produza fruto em abundância do Espírito Santo.